A culpa apertava, como um nó na garganta que não se desfazia. Em casa, o aroma do jantar mingava com os risos infantis, mas a atmosfera se tornava pesada. Marcos, antes tão amoroso, agora parecia distante. Conversas interrompidas e sorrisos forçados tornaram-se comuns. Rafael, por outro lado, aparecia com frequência inesperada na casa, como se estivesse buscando proximidade com a família. Os olhares de Ana e Rafael se cruzavam de forma inquieta, reavivando velhas lembranças que ela queria calar. Era um filme que não acabava, uma história que voltou para lhes assombrar. "Oi, Ana, Luca tá lindo hoje", Rafael comentou um dia, fazendo Ana sentir um frio na barriga. O tom de sua voz, familiar e acolhedor, era capaz de fazer seu coração acelerar. Mas agora isso era um sintoma do tormento que a consumia. "Obrigado", respondeu ela, tentando esconder seu pavor. Será que Marcos também notava? O que pensaria se soubesse a verdade? Ana se viu presa entre o amor feroz por seu filho. Boatos começaram a circular. O que todos pensavam? O olhar julgador dos vizinhos, as conversas que diminuíam quando ela passava. Tudo a lembrava do potencial desastre que sua vida poderia se tornar. As interações se tornaram uma dança de sorrisos nervosos e silêncios constrangedores. A pergunta se instalou na mente de Ana. Deveria revelar a verdade? Isso podia arruinar tudo. Sentada no sofá, olhando para o rosto inocente de Luca, uma mistura de amor e desespero encheu seu coração. Ele não tinha culpa, não era responsável pelas decisões dos adultos ao seu redor. Mas como ela poderia subestimar o poder de um segredo? Seria possível amar e ser completamente honesta ao mesmo tempo? A incerteza a consumia. Tudo o que ela queria era proteger sua família. Mas, cada dia que passava, o peso da escolha parecia mais pesado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sentada no sofá, observando Luca brincar no chão, Ana sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. O amor por seu filho era profundo, mas o medo do que o futuro reservava a consumia. Luca riu, um som doce que ecoava no ar, e por um instante toda a pressão parecia recuar. Mas a pressão voltou quando a porta da frente se abriu com um rangido e Marcos entrou. O medo tomou conta novamente. O brilho que ardia nos olhos dele não era de raiva, mas de algo mais profundo. Algo que a fez pensar que essa conversa não seria apenas sobre a rotina de dia a dia. Aconteceu algo no trabalho, ele continuou, fechando a porta atrás de si. Ana prendeu a respiração, seu instinto gritando para que ela se preparasse. Um colega me mostrou uma foto. Ana deu um passo à frente, os batimentos de seu coração ressoando em punição. Que foto? Perguntou, tentando disfarçar a tremedeira na voz. De um bebê. A expressão dele endureceu. Um bebê que é idêntico ao Luca. Seu estômago virou. Como poderia isso estar acontecendo? O que você quer dizer? A mãe do bebê é a ex-namorada do Rafael, Marcos disse, quase como se estivesse em choque também. E ela me disse que o menino nasceu no mesmo mês que o nosso Luca.
Você entende o que isso significa? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação a atingiu como um golpe. Marcos, isso não pode ser. Ela tem provas, Ana. DNA, ele disse, quase em um sussurro. Eu não sei o que pensar. Mas foi isso que me disseram. O silêncio entre eles era pesado. O medo de perder tudo já estava palpável. Ana olhou para Luca, brincando inocente, sem entender a tempestade que se formava. Eu nunca fiz nada com o Rafael depois que nos casamos. Ela deixou escapar, suas palavras fervilhando de desespero. Luca é seu, eu swear. É isso que eu quero acreditar! Gritou Marcos, a frustração explodindo. Seu olhar se transformou, a fúria dando lugar a um desespero profundo que cortou a alma de Ana. Mas e se não for? E se tudo o que você disse, tudo o que você jurou, não for verdade? Nesse momento, a porta da frente se abriu novamente, desta vez com força. Rafael entrou, um sorriso fácil nos lábios, mas ao ver a tensão, o sorriso morreu abruptamente. Oi, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ana gelou, sem saber como explicar. A cena à sua frente parecia um prato prestes a transbordar. Olhares cruzados, o silêncio gritante, uma tormenta de emoções feudais estava prestes a eclodir. Você! Marcos apontou para Rafael, sua voz rasgando o ar. Você sabe de algo, não sabe? A tensão era palpável. Rafael hesitou, mas a expressão em seu rosto parecia conhecer mais do que estava disposto a revelar. Eu só sou um amigo. Eu não quero me envolver nisso. Mas você está envolvido. Sabe que esse bebê tem alguma ligação com você, gritou Marcos, quase implorando por respostas. Ana mal conseguia respirar. E antes que qualquer um pudesse processar a gravidade da situação, o telefone de Rafael tocou, um alerta que cortou o clima tenso como uma faca. Ele atendeu, a expressão mudando drasticamente à medida que ouvia. O quê? Ele se afastou um pouco, e os olhares se tornaram mais intensos. Ana sentiu uma onda de inquietação. O que Rafael estava ouvindo? Ele se virou, seu rosto pálido. A mãe do bebê, ela teve um acidente. Está no hospital. O que isso significava? A revelação da ligação entre Luca e Rafael, a mãe do bebê em perigo. Tudo girou na mente de Ana. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? O mistério agora parecia mais profundo, mais obscuro, e a cada palavra parecia que tudo o que ela pensou que sabia desmoronava ainda mais. Rafael olhou rapidamente para Ana e Marcos. Uma expressão de medo em seu rosto. Ele parecia estar prestes a dizer algo, mas o telefone ainda tocava, cortando a tensão no ar como uma faca. Desculpa, eu preciso atender, murmurou, afastando-se rapidamente para o canto da sala. As palavras se perderam em um murmúrio enquanto Ana tentou processar a revelação de Marcos. Os olhos de Luca, inocentes e curiosos, continuavam a brincar no chão, incapazes de entender os turbilhões ao seu redor. O que mais poderia estar escondido? A culpa ardia em seu peito como fogo. Marcos, eu nunca fiz nada, ela começou a dizer, sua voz falhando, mas ele a interrompeu. Ana, não estou dizendo que você mentiu, mas a possibilidade existe, e isso é o que me assusta. O que eu vou fazer com essa incerteza? Ana sentiu o mundo girar. A imagem do bebê se espalhava em sua mente, um espelho do seu próprio filho, e Rafael, em algum lugar, guardava segredos que poderiam destruir tudo. Mas o que essa mulher sabe? Ela perguntou, impotente. Marcos, Rafael voltou, com a expressão pálida. É pior do que pensei. A mãe estava com o bebê antes do acidente, e ele é adotado. O que ele disse ecoou na mente de Ana
E Marcos, o silêncio se espalhou como um urso escondido no escuro, e tudo abaixo de seus pés parecia engolido por um abismo. O que isso significa? Marcos exclamou, a tensão explodindo. Por que a mãe estava com um bebê adotado se disse que era idêntico ao Luca? Ela não sabia, Rafael disse nervosamente. Pelo que eu sei, ela nunca estava em contato com Rafael até recentemente. Ele a ajudou a encontrar o filho. O quê? Ana não conseguiu conter a explosão. Então você está dizendo que Rafael ajudou ela como? Rafael hesitou, então tomou coragem. Ele a apoiou depois que ela perdeu a guarda do menino por um tempo. E acredito que ele é o pai biológico. As palavras pesaram como uma pedra. O chão sob seus pés desabou em um instante. Ana olhou para Marcos e a raiva tomou conta dele. Você tinha que me dizer isso tudo antes, Rafael. Você me deixou acreditar que poderia ser só um boato. Não é isso que eu tô dizendo. Eu só sou o mensageiro, disse Rafael, irritado. Mas a tensão crescia entre eles, uma tempestade prestes a eclodir. Ana se virou para Luca, tão pequeno, tão inocente. Ele é a única coisa que eu tenho certeza, implorou a Marcos. Nosso amor, nossa vida, isso não pode ser tudo um engano. Pode? Os olhares se cruzaram, uma batalha silenciosa. E então, do fundo de seu desespero, uma ideia surgiu. Marcos, e se a mãe do bebê adotado soubesse de algo mais? E se isso fosse uma conspiração? Você está dizendo que alguém está manipulando a situação? E que tudo isso não passa de uma peça de um quebra-cabeça maior? Marcos questionou, seu olhar mudando de desespero para determinação. Sim, alguém pode querer nos separar. Um dos dois pode estar no jogo, e não sou eu, não sou você. Ana não tinha certeza de onde a ideia surgiu, mas algo dentro dela queimava agora. Uma ignição de coragem. Precisamos descobrir a verdade atrás da mãe do bebê, disse Marcos, decidindo com firmeza. Não podemos viver nessa incerteza. Mas e se ela estiver em perigo? Precisamos ir ao hospital agora. E assim, Ana, Marcos e Rafael se prepararam para deixar a casa. Mas uma nova onda de tensão tomou conta do ambiente, quando, de repente, o telefone de Rafael tocou novamente, e seu olhar se distorceu de horror. É a mãe do bebê. Ela acabou de acordar e disse algo sobre o segredo de família. É urgente. Ana sentiu o coração disparar. O que mais poderia ser revelado? O que mais poderia desmoronar? O mistério estava apenas começando. Ela sabia que assim que as portas fossem abertas, nada seria como antes. O que viria a seguir poderia mudar tudo. A tensão no ar estava quase palpável. Ana, Marcos e Rafael trocaram olhares carregados enquanto se preparavam para sair. O telefone de Rafael ainda vibrava em sua mão, mas ele hesitou. Pareceu absorver a gravidade do momento. Eu preciso atender, disse ele, com a voz trêmula e nervosa. Ana sentiu um frio na barriga. O que a mãe do bebê poderia ter a dizer? Rafael se afastou e Ana atravessou a sala, buscando o olhar de Marcos. Eu não posso mais viver com essas suspeitas, ela afirmou, a voz desmoronando em desespero. Precisamos saber a verdade. Marcos assentiu, com a expressão tensa. Eles estavam na borda de um abismo emocional. O que mais poderia se esconder por trás daquela teia de segredos? Rafael, debruçado sobre o telefone, de repente empalideceu totalmente. Ele fez um sinal inquieto com a mão. E Ana sentiu um frio na espinha. O que foi? Perguntou Marcos, já inquieto. Rafael colocou a mão livre sobre a boca, paralisado. Ela, a mãe, ela se lembrou de algo. Sua voz tinha um tremor grave, quase como se estivesse analisando cada sílaba que saía de sua boca.
Ela disse que o bebê, ele não é apenas adotado. Ele é parte de uma coisa maior. Ana franziu a testa. Do que você está falando? Ela disse que a adoção foi forçada e que alguém estava controlando tudo isso. Rafael murmurou, o pânico crescendo em seus olhos. E que o verdadeiro pai é um homem que aparece na vida dela, um criminoso, e que ela estava com medo. Ana ficou paralisada. Criminoso? Como isso? Ela não disse o nome, mas ela mencionou que se algo acontecesse com ela, o bebê estaria em perigo. O rosto de Rafael estava pálido e cada palavra parecia cortar o ar. Marcos passou a mão pelo cabelo, seu olhar percorrendo a sala, confuso. Mas por que não havia isso nas notícias? Por que não sabemos disso? Ela estava fugindo do passado. Rafael continuou, sua voz agora cheia de emoção. Ela mencionou que não está segura. E que Luca poderia estar envolvido de alguma forma. Ana colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração disparar. O que Rafael estava dizendo parecia um quebra-cabeça que estava sendo montado em câmera lenta. Envolvido como? Pelo amor de Deus, o que isso significa? Ele respirou fundo e falou, quase em um sussurro. Ela disse que Luca é a peça-chave. Se ela não conseguir proteger o filho dela, Luca pode ser o próximo alvo. Essa revelação abateu Ana como um golpe. O que isso significava para eles? Marcos, que até aquele momento mantinha uma expressão de raiva reprimida, agora estava completamente paralisado pela incredulidade. Você quer dizer que Luca pode estar em perigo por causa de um pai desconhecido? E que isso envolve o Rafael de alguma forma? Marcos perguntou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Rafael balançou a cabeça, tentando ganhar tempo. Isso é o que ela está dizendo. A primeira coisa que eu pensei foi em você, Marcos. Mas não sei se você deve. Se eu devo o quê? Marcos cortou, agora furioso. O rosto vermelho, os olhos brilhando como aço. Eu tenho o direito de saber. O que isso tem a ver comigo? Ana estava dividida entre o desespero e a urgência. Precisamos ir para o hospital agora. Perguntar mais a essa mulher. Se Luca está em perigo, não podemos esperar. Naquela fração de segundo, a porta da sala se abriu e uma mulher entrou. O olhar dela era familiar e, ao mesmo tempo, aterrador. Era a mãe do bebê, pálida e trêmula. Desculpem, preciso falar com vocês, ela disse, com a voz embargada. Há mais coisas em jogo do que vocês podem imaginar. Os olhos dela se fixaram em Ana. Luca não é apenas um bebê, ele é um legado. E aqueles que o conhecem devem ser muito cuidadosos. Há mais segredos do que vocês sabem. A sala parou. O choque se espalhou por todos como um incêndio. Ana ficou sem palavras, a mente explodindo com novas possibilidades. O que mais estava escondido? O que ela realmente sabia sobre Luca e sua verdadeira origem? Novos segredos estavam prestes a ser desenterrados. E a revelação a seguir poderia mudar tudo para sempre. A tensão no ar estava quase palpável. Ana, Marcos e Rafael trocaram olhares carregados enquanto a mulher pálida e trêmula entrava. O coração de Ana disparou. Desculpem, preciso falar com vocês, disse ela, com a voz embargada. Há mais coisas em jogo do que vocês podem imaginar. Ana deu um passo à frente, sentindo um nó na garganta. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro. A mulher hesitou, os olhos se fixando em Luca, que brincava inocente no chão. Luca não é apenas um bebê, ele é um legado. E aqueles que o conhecem devem ser muito cuidadosos. Há mais segredos do que vocês sabem.
Os olhares se intensificaram. O que exatamente ela queria dizer? A sala se encheu de uma ansiedade crescente, e a cada segundo o ar parecia mais pesado. E o que você sabe sobre ele? Marcos perguntou, a voz carregada de desconfiança. Precisamos ir ao hospital, a mulher insistiu, sua expressão tensa. A mãe do bebê adotado pode estar em perigo e há algo mais que vocês precisam entender. O passado dela, ele não é o que parece. Mas o que isso tem a ver conosco? Rafael perguntou, o medo já transparecendo em seu olhar. Tem tudo a ver, ela respondeu, avançando um passo. Vocês precisam saber que o pai biológico de Luca não é Rafael. As palavras ecoaram na sala, um rugido surdo que engoliu o ar. Ana sentiu a esperança se transformar em um frio intenso. Como você sabe disso? A mulher respirou fundo, parecendo à beira das lágrimas. Eu sou a irmã do verdadeiro pai do Luca. Meu irmão, ele se meteu em problemas. E o que ele fez pode ser mais perigoso do que vocês imaginam. O que você está dizendo? Marcos perguntou, sua voz um misto de incredulidade e raiva. Por que não falou isso antes? Porque eu estava tentando protegê-lo. E agora ele está de volta. E vocês precisam saber que Luca é uma peça muito maior nesse jogo. Alguém, uma pessoa que está atrás dele, não vai parar enquanto não conseguir o que quer. Ana sentiu o mundo desmoronar. O que você quer dizer com isso? Que alguém quer pegar Luca? A mulher acenou. Exatamente. Ele é parte de uma disputa. Algo muito mais amplo. O nome do meu irmão está envolvido em crimes. E eles podem vir atrás do filho dela. Nesse instante, um som estrondoso ecoou do lado de fora, como um tiro. O vidro da janela estilhaçou. E todo mundo se virou, paralisado. Um grito veio da rua. E os ecos da sirene de uma ambulância começaram a preencher o ar. Ana ficou paralisada, a mente em turbilhão. O que estava acontecendo? Marcos! Ela gritou, enquanto as sombras se moviam detrás da porta. O medo a paralisava. Fiquem atrás de mim! Marcos gritou, colocando-se em frente a Ana e Luca. Mas antes que ele pudesse se mover, a mulher se lançou para a porta, abrindo-a com uma rapidez impressionante. Não! Vocês não entendem! Ele vai vir atrás de mim! Mas já era tarde. 2 homens de olhar feroz entraram na casa, armados e com expressões ameaçadoras. Procuramos por ela, um deles vociferou. Onde está a criança? Ana sentiu seu coração disparar. A situação já era caótica, e agora tudo parecia perdido. O horror se espalhou pela sala, enquanto Rafael olhava de um para o outro, incapaz de encontrar suas palavras. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ana gritou, tentando se colocar frente a Marcos, mas ele a puxou para trás. Marcos! Ela gritou, o desespero enchendo sua voz, mas era em vão. E no meio do caos, a mulher olhou para Ana, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Desculpe, já é tarde demais. O futuro de Luca e de todos ali agora era uma questão de vida ou morte. E naquele momento, a única certeza que tinham era que tudo que eles achavam saber estava prestes a mudar para sempre. A tensão no ar estava quase palpável. Ana, Marcos e Rafael trocaram olhares carregados enquanto a mulher pálida e trêmula entrava. O coração de Ana disparou. Desculpem, preciso falar com vocês, disse ela com a voz embargada. Há mais coisas em jogo do que vocês podem imaginar. Ana deu um passo à frente, sentindo um nó na garganta. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro. A mulher hesitou, os olhos se fixando em Luca, que brincava inocente no chão. Luca não é apenas um bebê, ele é um legado.
e aqueles que o conhecem devem ser muito cuidadosos. Há mais segredos do que vocês sabem. Os olhares se intensificaram. O que exatamente ela queria dizer? A sala se encheu de uma ansiedade crescente, e a cada segundo o ar parecia mais pesado. E o que você sabe sobre ele? Marcos perguntou, a voz carregada de desconfiança. Precisamos ir ao hospital, a mulher insistiu, sua expressão tensa. A mãe do bebê adotado pode estar em perigo. E há algo mais que vocês precisam entender. O passado dela, ele não é o que parece. Mas o que isso tem a ver conosco? Rafael perguntou, o medo já transparecendo em seu olhar. Tem tudo a ver, ela respondeu, avançando um passo. Vocês precisam saber que o pai biológico de Luca não é Rafael. As palavras ecoaram na sala, um rugido surdo que engoliu o ar. Ana, esperança se transformar em um frio intenso. Como você sabe disso? A mulher respirou fundo, parecendo à beira das lágrimas. Eu sou a irmã do verdadeiro pai do Luca. Meu irmão, ele se meteu em problemas e o que ele fez pode ser mais perigoso do que vocês imaginam. O que você está dizendo? Marcos perguntou, sua voz um misto de incredulidade e raiva. E vocês precisam saber que Luca é uma peça muito maior nesse jogo. Alguém, uma pessoa que está atrás dele, não vai parar enquanto não conseguir o que quer. Ana sentiu o mundo desmoronar. O que você quer dizer com isso? Que alguém quer pegar Luca? A mulher acenou. Exatamente. Ele é parte de uma disputa, algo muito mais amplo. O nome do meu irmão está envolvido em crimes, e eles podem vir atrás do filho dela. Nesse instante, um som estrondoso ecoou do lado de fora, como um tiro. O vidro da janela estilhaçou e todo mundo se virou paralisado. Um grito veio da rua, e os ecos da sirene de uma ambulância começaram a preencher o ar. Ana ficou paralisada, a mente em turbilhão. O que estava acontecendo? Marcos! Ela gritou, enquanto as sombras se moviam detrás da porta. O medo a paralisava. Fiquem atrás de mim! Marcos gritou, colocando-se em frente a Ana e Luca. Mas antes que ele pudesse se mover, a mulher se lançou para a porta, abrindo-a com uma rapidez impressionante. Não! Vocês não entendem. Ele vai vir atrás de mim. Mas já era tarde. 2 homens de olhar feroz entraram na casa, armados e com expressões ameaçadoras. Procuramos por ela, um deles vociferou. Onde está a criança? Ana sentiu seu coração disparar. A situação já era caótica. E agora, tudo parecia perdido. O horror se espalhou pela sala, enquanto Rafael olhava de um para o outro, incapaz de encontrar suas palavras. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ana gritou, tentando se colocar frente a Marcos, mas ele a puxou para trás. Marcos! Ela gritou, o desespero enchendo sua voz, mas era em vão. E no meio do caos, a mulher olhou para Ana, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Desculpe. Já é tarde demais. Os olhos dos homens se arregalaram, quando um terceiro homem apareceu atrás deles, de aparência confusa. Ele tinha um celular em uma mão, e um olhar que misturava medo e desespero. Esperem! Esperem! Não atirem! Eu sou o pai do Luca! O silêncio tomou conta da sala. Todos pararam. A revelação cortou o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desabar sob seus pés. O homem continuou, nervoso, os olhos fixos em Luca. Ele é meu filho. Eu estava desesperado para encontrá-lo. Eles ameaçaram a vida da mãe dele. Eu não sabia como chegar até vocês. Marcos olhou para a mulher, depois para o novo homem e de volta para Ana. O que isso significa? O que está acontecendo?
A mulher balançou a cabeça, o horror estampado em seu rosto. Não pode ser, ele não poderia ser o pai. Eu sou! O homem gritou, sua voz explodindo em desespero. Eu não sabia que ela estava grávida. Foi tudo um jogo. Eu só me envolvi com as pessoas erradas. Ana sentiu um nó se apertar em seu peito. Você está mentindo. Eu estou aqui para proteger meu filho, não para machucar ninguém. Ele olhou de um para outro e o medo crescia. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Mais uma vez, a verdade se escondia nas sombras e perguntas sem resposta pesavam no ar. O que esse novo pai queria? E Luca, quem realmente era? O silêncio na sala era pesado e a revelação do homem ecoou no ar como um trovão. Ana sentiu a cabeça girar, as palavras dele reverberando em sua mente. Você é o pai de Luca? Seu coração batia acelerado e a incredulidade fazia sua cabeça doer. Sim, eu sou, o homem repetiu, com a voz embargada. Eu não sabia que a mãe tinha conseguido a guarda. Eu só queria proteger meu filho. Acredita em mim. Como podemos acreditar em você? Marcos rosnou, a raiva fervendo em seu peito. Se você realmente se importasse, teria estado presente. A mulher ao lado deles, ainda pálida, olhou entre todos, confusa. Ele não pode ser. Quem é você? Meu nome é André, ele respondeu, mas a tensão no ar parecia quase palpável. E eu fui forçado a me afastar por causa das minhas escolhas ruins. Eu não queria que isso acontecesse. As palavras de André pareciam verdadeiras, mas Ana não conseguia sentir segurança. Algo não estava certo. E enquanto o caos se desenrolava, a porta se abriu com um estrondo e outra pessoa entrou, um homem alto e musculoso, com um olhar sombrio. Ele tinha uma cicatriz no rosto que cortava sua bochecha como um traço de tinta vermelha. Está tudo certo aqui? A voz do homem, profunda e ameaçadora, encheu a sala. Ana olhou para Marcos, os olhos arregalados. Quem é ele? André virou-se abruptamente, medo estampado em seu rosto. Você não deveria estar aqui, Vinícius! Ele gritou, e naquele momento tudo pareceu desmoronar. Você prometeu que não viria! Você não cumpriu a sua parte do acordo. Vinícius respondeu com um sorriso frio. E agora a recompensa vai ser mais bem recompensada do que você pode imaginar. Ana sentiu o estômago revirar. O que isso significa? A voz dela tremia. O que você tá falando? Ele tá aqui para me levar de volta, mas não agora, André disse, seu tom desesperado. Luca não pode ser encontrado. Ele está em perigo. Cale-se! Gritou Vinícius, avançando um passo. Você e os seus problemas apenas estão começando. Ana agarrou a mão de Marcos, enquanto os dois observavam a cena, paralisados. Vocês estão falando de uma recompensa. O que há com Luca? O que você quer dele? Vinícius olhou diretamente para ela, um sorriso gélido nos lábios. Luca é o futuro. Ele é o que todos desejam. E você, minha querida, não deve se meter na história. Ana sentiu seu coração parar por um instante. O que ele queria dizer? O futuro? O que isso significava para Luca? E por que eles estavam envolvidos em algo tão perigoso? André começou a tremer. Vocês não têm ideia do que estão falando. Ele não é uma propriedade. Ele é um menino, uma vida. Sua voz estava cheia de pânico. Exatamente, Vinícius respondeu, seu sorriso ainda mais largo. E isso é o que o torna tão precioso. Os gritos de fora da casa começaram a aumentar. Sirenes e gritos que preenchiam o espaço. A atmosfera pesada se tornava voraz. O que está acontecendo? Ana perguntou, agora sentindo a adrenalina correr. É a polícia, Vinícius disse, com um brilho nos olhos.
E eles não estão aqui para proteger vocês. Ele virou-se, olhando para André. Agora, isso só vai ficar pior. Ana não sabia o que fazer. Marcos, precisamos sair daqui. A voz dela saiu em um sussurro, desesperada. Não podemos deixar Luca, Marcos protestou, mas a situação estava prestes a explodir. É isso que você não entende, André gritou. Se a polícia chegar, eles vão encontrar muito mais do que esperam. Não podemos ficar aqui. O clima na sala estava mudando, e Ana percebeu que a verdade sobre Luca estava prestes a aflorar. Cada segundo que passava parecia um peso insuportável. O que realmente havia em jogo? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? O súbito estrondo da porta a fez pular, enquanto figuras encapuzadas entravam na sala, olhares intensos e armas prontas para agir. Haja, agora! Gritaram eles, e Ana sentiu um terror incontrolável, não sabendo se sua vida estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. O silêncio na sala estava pesado, e a revelação do homem ecoou como um trovão. Ana sentiu a cabeça girar, as palavras dele reverberando em sua mente. Você é o pai de Luca? Seu coração batia acelerado e a incredulidade fazia sua cabeça doer. Sim, eu sou! O homem repetiu, a voz embargada. Eu não sabia que a mãe tinha conseguido a guarda. Eu só queria proteger meu filho. Acreditem em mim! Como podemos acreditar em você? Marcos rosnou, a raiva fervendo em seu peito. Se você realmente se importasse, teria estado presente. A mulher ao lado deles olhava entre todos, confusa. Quem é você? Meu nome é André, ele respondeu. Mas a tensão no ar parecia quase palpável. Eu fui forçado a me afastar por causa das minhas escolhas ruins. Eu não queria que isso acontecesse. As palavras de André pareciam verdadeiras, mas Ana não conseguia sentir segurança. Algo não estava certo. E enquanto o caos se desenrolava, a porta se abriu com um estrondo, e outra pessoa entrou. Um homem alto e musculoso, com um olhar sombrio. Ele tinha uma cicatriz que cortava sua bochecha. E cada passo seu deixava claro que ele não estava ali para brincadeira. Está tudo certo aqui? A voz do homem, profunda e ameaçadora, encheu a sala. Ana olhou para Marcos, os olhos arregalados. Quem é ele? André virou-se abruptamente, medo estampado em seu rosto. Você não deveria estar aqui, Vinícius, ele gritou. Você prometeu que não viria. Você não cumpriu a sua parte do acordo, Vinícius respondeu, um sorriso frio nos lábios. E agora a recompensa vai ser muito maior do que você pode imaginar. Ana sentiu o estômago revirar. O que isso significa? A voz dela tremia. O que você está falando? Ele está aqui para me levar de volta, mas não agora, André disse, seu tom desesperado. Luca não pode ser encontrado. Ele está em perigo. Cale-se, gritou Vinícius, avançando um passo. Você e os seus problemas apenas estão começando. Ana agarrou a mão de Marcos, enquanto os dois observavam a cena, paralisados. Vocês estão falando de uma recompensa? O que há com Luca? O que você quer dele? Vinícius olhou diretamente para ela, um sorriso gélido. Luca é parte de um plano maior. E você, minha querida, não deve se meter na história. Ana sentiu seu coração parar por um instante. O que ele queria dizer? O futuro? O que isso significava para Luca? E por que eles estavam envolvidos em algo tão perigoso? André começou a tremer. Vocês não têm ideia do que estou falando. Ele não é uma propriedade. Ele é um menino, uma vida. Sua voz estava cheia de pânico. Exatamente, Vinícius respondeu, seu sorriso ainda mais largo. E isso é o que o torna tão precioso. Os gritos de fora da casa começaram a aumentar.
sirenes e gritos que preenchiam o espaço. A atmosfera pesada se tornava voraz. O que está acontecendo? Ana perguntou, agora sentindo a adrenalina correr. É a polícia, Vinícius disse, com um brilho nos olhos. E eles não estão aqui para proteger vocês. Ele virou-se, olhando para André. Agora, isso só vai ficar pior. Ana não sabia o que fazer. Marcos, precisamos sair daqui. A voz dela saiu em um sussurro, desesperada. Não podemos deixar Luca. Marcos protestou, mas a situação estava prestes a explodir. É isso que você não entende, André gritou. Se a polícia chegar, eles vão encontrar muito mais do que esperam. Não podemos ficar aqui. O clima na sala estava mudando, e Ana percebeu que a verdade sobre Luca estava prestes a aflorar. Mas antes que alguém pudesse agir, outro barulho cortou o ar. Um tiro. Não tinha como ignorar o som. O impacto ecoou, e todos se viraram para a janela, a luz do sol refletindo o caos. Uma fumaça começou a entrar pela porta que Vinícius havia deixado aberta. Ele não estava sozinho. Seus parceiros estavam lá fora. É agora! Vamos! Ele gritou, avançando em direção de André. André olhou desesperado para Ana e Marcos. Eu preciso proteger vocês! A sombra que me persegui não é apenas minha. E enquanto falava, revelou um pequeno objeto brilhante de seu bolso. Isso é o que eles estão buscando. É a chave para tudo! Mas o que ele segurava não parecia apenas um objeto comum. Era um pequeno pendrive, envolto em uma luz quase mística. O que é isso? Ana perguntou, confusa. André continuou. Contém informações sobre o passado de Luca, a conexão com meu irmão. Não estamos apenas lidando com criminosos. Alguém influente quer apagar esse passado de uma vez por todas. Nesse momento, Ana percebeu que a sacada que tinham construído de um passado mal resolvido entre André, a mãe do bebê adotado e o envolvimento de Vinícius era apenas uma fração de algo muito maior. Uma rede de mentiras que ligava cada um deles. E então, de repente, o chão começou a tremer. Tudo ao redor se destruiu em um surto de luz e caos. A última coisa que Ana viu foi Vinícius se virando, rindo, enquanto a fumaça cobria a sala. Vocês acham que podem escapar do que realmente é verdade? Luca nunca foi apenas um bebê. Ele é a chave para um jogo que vocês nem imaginam. O mundo ao redor dela se tornava escuridão e caos. E naquele momento, Ana soube que tudo o que acreditava sobre Luca, sobre André e até mesmo sobre si mesma estava prestes a mudar drasticamente. A única C, o homem que ela acreditava ser um desconhecido, estava mais próximo do que imaginava. O clima na sala mudou em um instante e a tensão se tornou palpável. André, o suposto pai de Luca, estava em pânico e a reação dele só aumentou o desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, André gritou, as mãos tremendo. Ele não pode saber que estou aqui. Sua voz ficou alta, quase implorativa. Mas quem é esse cara? Marcos questionou, a frustração transparecendo. Você tá falando de um passado, mas agora é o presente que importa. Ele é parte do problema e da solução, André respondeu com um olhar perplexo. Ele olhou para Ana, seus olhos buscando compreensão. Não deixe Luca se envolver nesse jogo. Antes que alguém pudesse reagir, outra porta se abriu e uma mulher entrou correndo. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Por favor, eu vim para avisar. Eles estão vindo. Quem está vindo? Ana sussurrou, o medo arrebatando-a. Os homens de Vinícius, ela respondeu, ofegante. Eu sou a mãe do bebê adotado.
E eu sei mais do que deixei transparecer. Você? Rafael a encarou, confuso. O que sabe sobre Luca? Mais do que você imagina, ela respondeu, com a voz trêmula. Eu não deveria ter estado aqui, mas é mais complicado do que você pensa. Há motivos pelos quais meu filho foi adotado. Adoção forçada, e eles não vão parar até terem Luca. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que está dizendo? Ele é nosso filho! Ele está ligado a algo muito maior. A origem de Luca é mais do que apenas uma história, ela disse, claramente em desespero. Chega! Parece que todos têm segredos aqui. Vinícius rosnou, avançando. Eu não tenho tempo para joguinhos. Onde está a criança? E nesse instante, quando a sala parecia prestes a explodir com a tensão, o telefone de André tocou. Ele hesitou, mas não resistiu. Pegou o aparelho com a expressão aterrorizada. Ao olhar para o visor, seu corpo enrijeceu. Não pode ser. Todos o encararam, e a mulher que se apresentara como a mãe do bebê fixou os olhos em André. O que foi, André? O que está acontecendo? Ele apertou os lábios. A palidez do rosto o traía. É meu irmão. Ele mandou uma mensagem. Disse que a vida de Luca pode estar em perigo e que há um traidor entre nós. Um silêncio mortal tomou conta da sala, como se o ar tivesse sido cortado. Ana olhou fixamente para André, a realidade golpeando seu coração. Um traidor? Quem? Ele não especificou. A voz de André saía arrastada, quebrada. Mas se o passado do meu irmão for revelado, todos nós estaríamos em perigo. E Luca, ele pode se tornar o alvo. Os olhos de Vinícius brilharam com uma luz intensa. Sabia que havia mais coisas em jogo. Eu não estou aqui para brincar. Isso é mais profundo do que imaginam. A sala se encheu de um barulho ensurdecedor. Uma sirene de polícia soava ao longe, crescendo mais próxima a cada instante. A pressão aumentava, fazendo o coração de Ana sair pela boca. Precisamos fugir, agora! Não podemos simplesmente sair desse jeito! Marcos retrucou, sua voz cheia de pânico. E se houver uma armadilha? Mas antes que alguém pudesse responder, a luz da sala começou a piscar e a porta se escancarou com força. 6 homens armados entraram, todos com expressões implacáveis. Aqui está! Peguem-nos! Gritou um deles, enquanto os outros avançavam. Ana sentiu um grito preso na garganta. Corra! Gritou, puxando Luca para perto. Mas antes que pudesse sair, André surgiu na frente dela. Eu não posso deixar você levar meu filho. Ele tem que ficar comigo. Com um movimento rápido e inesperado, ele empurrou Ana para o lado. E em um segundo, tudo virou um caos. Os homens começaram a brigar. A fumaça do tiroteio encheu o ar e as luzes se apagaram. Luca! Ana gritou, buscando por ele no escuro. O coração dela disparava. Mas quando conseguiu tocar na parede, sentiu algo frio e duro. Onde está meu filho? O desespero tomou conta dela, e em meio ao barulho e confusão, uma nova percepção lhe atingiu como um raio. E se André não tiver boas intenções? E se Vinícius estiver certo? A verdade era incerta e Ana precisava de respostas. Nesse momento de caos, surgiu uma única pergunta. Quem realmente estava do lado dela? Enquanto o toque do perigo e do mistério envolvia tudo à sua volta, a ideia de que a vida de Luca, de sua família, estava prestes a se tornar um emaranhado de traição e corrupção parecia mais real a cada instante. O destino estava prestes a ser decidido em um instante, e a única certeza era a incerteza que a cercava. Ana se viu em um turbilhão. O caos se espalhava pela sala
enquanto os homens armados ameaçavam tudo e todos. O desespero a envolvia como uma névoa densa, e o coração dela disparava. Marcos, precisamos pegar Luca e sair daqui, gritou, enquanto tentava se orientar no meio da confusão. André, tremendo, colocou-se diante de Ana, tentando protegê-la. Eu não posso deixar você levar meu filho. A determinação no olhar dele era clara, mas a urgência da situação pesava mais. Ele é meu filho, Ana protestou, a voz trêmula, repleta de emoções conflitantes. A mulher que se apresentou como mãe do bebê também olhava, ansiosa, percebendo que a verdade estava longe de S. Luca é uma criança, não uma peça de um jogo. Ela gritou, tentando unir todos, mas a tensão era palpável e Vinícius, com um sorriso frio, se preparava para agir. Silêncio, ele ordenou, e o que ecoou em resposta foi o ruído da batalha que estava prestes a começar. A sirene da polícia se aproximava, e os homens armados estavam determinados a agir antes que a verdade pudesse sair à luz. Só há um jeito de salvar Luca, André gritou, segurando a mão de Ana. A única maneira é enfrentando Vinícius e revelando tudo. Aconteça o que acontecer, precisamos de coragem. Ana olhou nos olhos de Marcos, o medo se transformando em determinação. Então vamos fazer isso. Vinícius avançou, mas antes que pudesse reagir, a porta da frente estourou. 2 policiais armados entraram, prontos para a ação. Polícia! Todos no chão! Eles gritaram, e a sala foi tomada por um instante de caos. A tensão explodiu em uma cacofonia de gritos e movimentos. Todos se jogaram ao chão, exceto Ana, que lutava para proteger Luca, agarrando-o firme. André se levantou e, em um ato de bravura, gesticulou. É isso! Luca é inocente! Ele não é um objeto de disputa. Os policiais, percebendo a confusão, rapidamente tomaram controle da situação, apontando suas armas com firmeza. Saia do caminho! Gritaram, direcionando-se para Vinícius. Ele sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Você não sabem o quanto estão se metendo, ele gritou. Isso não vai acabar aqui. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, os policiais se lançaram sobre ele e seus homens. O som de algemas sendo colocadas ecoou pela sala, e Ana sentiu um misto de alívio e confusão. A batalha estava longe de terminar. Com Luca em seus braços, Ana se aproximou de André. Você é o pai dele? A pergunta saiu como um sussurro tenso, cheia de ansiedade. Sim, mas não da maneira que você pensa. Eu só queria proteger o meu filho. O passado é um labirinto cheio de mentiras. André respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E agora? Ana perguntou, olhando para o futuro incerto. O que fazemos agora? Vamos cuidar do Luca e descobrir juntos a verdade. Ele merece saber quem realmente é, André disse, a determinação agora sendo um foco de esperança. O bebê adotado hesitou, mas se aproximou, segurando a mão de Luca por um momento. Eu tenho que fazer parte disso. Se estivermos juntos, podemos enfrentá-lo, nós dois. Finalmente, Marco se dirigiu a todos. Temos um novo começo, uma chance de fazer as coisas certas. O olhar de Ana se iluminou de uma maneira que não via há meses. Quando finalmente saíram da casa, as sirenes diminuíam, mas o futuro ainda estava envolto em mistério. Ana sabia que a jornada estava apenas começando e com ela novos desafios aguardavam. Enquanto a luz da manhã filtrava pelo céu, ela respirou fundo, sentindo um turbilhão de emoções. O que encontrariam pela frente? E se revelações ainda estivessem por vir?
A verdade ainda estava à espreita, mas uma coisa Ana tinha certeza: não desistiriam. O amor e a defesa da família seriam sua maior arma. E aqui termina a nossa história. Mas a jornada de Ana e seus amigos só está começando. Antes de sairmos, tem um pedido especial. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias incríveis que estão por vir. Esfregue o botão de like agora para apoiar o algoritmo. E inundem os comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E aproveite para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada emocionante. Não espere nem mais um segundo. Faça a sua parte e seja um verdadeiro fã desse canal.